desde pequeno eu sabia o que eu queria. É engraçado que eu nasci lá em Feira Nova, me criei lá, mas eu sabia que eu não pertencia àquilo ali. Eu digo que eu tive uma infância muito saudável, de sítio, de rua, de jogar bola na rua, de brincar com os colegas. Muita gente acha que o caminho é fácil, é tranquilo, até a gente chegar onde a gente chegou. Olá pessoal, tudo bem? Tá começando aí mais um MuraCast, episódio 7. E dessa vez aí eu tenho a grata satisfação de receber um parceiro meu, um colega, que é o Júlio Chaves. Ele é dermatologista aqui em Caruaru, tem um consultório maravilhoso lá no Time Business. E se você quer ficar bonita e bonito, você vai ficar sabendo de tudo hoje, como e onde encontrá-lo, tá certo? Doutor Júlio, seja muito bem-vindo ao nosso MuraCast. Muito obrigado, Moreira. É uma satisfação enorme estar aqui com você hoje. Você sabe do carinho e admiração que eu tenho pelo seu trabalho. Então vamos conversar um pouquinho aí sobre tudo, porque a gente está aqui hoje disposto a isso. Vamos embora. Então, eu quero conhecer um pouquinho mais de quem é Júlio Chaves, a história, como é que o Júlio Chaves se tornou esse grande dermatologista aqui em Caruaru, que é renomado, que todo mundo gosta dele, pelo carinho, pelas atendentes do consultório, que também tem isso, né? O cartão de visita do consultório dele são as meninas que são super educadas e deixam a gente super à vontade. Mas, Júlio, eu queria saber, como é que tudo começou? Quem é Júlio Chaves antes de ser esse dermatologista que está em Caruaru fazendo sucesso? Muita gente me conhece, né, atualmente, mas não sabe de onde eu vim, como foi minha história, né, Moreira? Então, essa é uma grande oportunidade das pessoas me conhecerem um pouquinho e eu falar como é minha história de vida. Eu vim de uma cidade, Moreira, chamada Feira Nova, é uma cidade pequenininha, lá do interior de Pernambuco, 20 mil habitantes, mas uma cidade muito acolhedora, e foi lá onde eu nasci e me criei. Eu digo que a minha infância toda foi lá nessa cidadezinha, estudando, brincando, como uma pessoa qualquer, comum. Eu digo que eu tive uma infância muito saudável, de sítio, de rua, de jogar bola na rua, de brincar com os colegas. Então, só aos 13 anos foi que eu decidi. Eu lembro que na escola, apesar de eu brincar muito, de eu ser uma criança super é, é, esportiva, sabe? Gostava de esportes. Os professores e os adultos notavam que eu talvez tivesse uma certa facilidade para essa questão de aprendizado, sabe? E aí, embora eu confesso que na época, quando eu era criança, eu não dava muita importância para essa questão de estudo não, viu, Moreira? É mesmo, doutor? Eu digo que foi uma coisa meio natural, assim. Eu digo que eu tinha tudo para dar errado E nessa deu questão do. certo. E dei certo. Porque assim, eu vim de pais que são comerciantes, eles não têm estudos. A minha mãe, por exemplo, estudou até a sétima série. Meu Olha, pai finalizou só o colégio, mas nenhum dos dois tem faculdades, entendeu? E quando eu era criança, eles não faziam um trabalho de incentivo a essa questão de estudo, de ensino, sabe? Eu digo que, então eu fui crescendo e brincando, mas eu realmente, na escola, eu prestava atenção no que os professores falavam, eu comecei a gostar daquilo ali, mas eu acho que só depois, assim, quando eu já estava entrando na adolescência, mais ou menos uns 12 anos, 13 anos, foi que eu comecei a perceber que talvez o ensino, né, o estudo fosse a ferramenta que eu tinha de mudar de vida, que entendeu? bacana. Porque assim, a minha cidade, apesar de ser uma cidade que eu gosto muito, que eu tenho um carinho, ela é uma cidade que não dava muita oportunidade para aquelas pessoas que não tinham ou que buscavam ensino ou buscavam algo diferente do que o que lá geralmente as pessoas costumam fazer. Lá a maioria das pessoas vive de comércio, entendeu? Então, ou você seria comerciante lá, ou você seria professor. Era mais ou Entendi. menos isso, entendeu? E eu não queria nem ser uma coisa nem outra. Na verdade, quando eu era criança, meu sonho era ser jogador de vôlei. Era uma coisa nada a ver com o que eu sou hoje, né? É por isso que eu disse, eu gostava muito dos esportes. Mas aí, por conta dessa questão do incentivo de professores, de algumas pessoas da minha escola da época lá, a escola Reino Infantil, que era onde eu estudei, sempre me incentivaram, você é um aluno que é diferenciado, a gente percebe que você tem uma facilidade maior de aprender. Eu realmente, aos 13 anos, eu cheguei para os meus pais e de forma surpreendente,
pedi a eles para estudar em Recife, aos Olha, 13 anos de idade, acredita? E aí para eles foi uma surpresa, porque eles não imaginavam, mas eles também confiavam no meu potencial e aí eles decidiram, eles conversaram entre si na época, isso era 1999. uhum, Não era uma coisa tão fácil você sair do interior e ir para verdade. Recife, ainda mais eu tão novo, assim, com 13 anos, né? Então meus pais conversaram, viram a viabilidade, havia na época uns primos meus que dividiam um apartamento lá em Recife e eles entraram em contato com eles e como havia uma vaguinha lá, eles decidiram que iriam me incentivar nessa questão dos estudos e me enviaram lá para Recife, com 13 anos de idade, para estudar lá. Desbravador já. Exatamente, vê, eu saí do interiorzinho, eu nunca, olha, a pessoa mais matuta do mundo era eu, pode ter certeza. E vou parar na capital, Recife, com aquela multidão de gente, aquele pessoal totalmente diferente da minha cultura. Eu confesso que no início foi sofrido, assim, para me adaptar. Mas depois eu me adaptei e quando eu cheguei em Recife, Moreira, eu acho que foi quando a ficha realmente cai, sabe? Eu Entendi. lembro que até quando eu comecei a estudar lá, meu pai, como ele sabia que eu gostava muito dessa questão de esporte, do vôlei, eu lembro que ele na época era sócio do Esporte Clube do Recife. E ele falou assim: você não quer tentar fazer um teste para ver se você entra no time de vôlei do esporte? E eu falei assim: pai, eu acho que não vai dar para eu fazer as duas coisas, estudar e jogar. Eu acho que eu já fiz isso minha infância inteira e eu acho que agora eu preciso me dedicar a uma das duas. Aí eu vou Caramba. ter que escolher uma das duas, porque eu quero fazer isso bem feito. E agora eu quero me dedicar aos estudos. E meu pai ficou meio assim, tipo, como Sem assim? saber. Porque assim, esse menino, né? Porque Foi para pelo ele, Gídio. meu pai, ele é comerciante, mas meu pai joga futebol até hoje. Meu pai tem 70 anos e joga futebol. Então, assim, ele é muito do ramo do esporte. E talvez disso eu tenha herdado um pouco dele, sabe? Mas, enfim, eu acho que o sonho dele era que eu fosse do esporte, entendeu? Mas eu fui por outro lado. E aí, na época, eu realmente me dediquei aos estudos, sabe, Moreira? É por isso que eu digo, aí foi onde a ficha caiu, porque até então, lá no meu interior, eu estudava, mas eu levava as coisas muito mais na brincadeira, era uma coisa, lógico, assim, eu tirava notas boas, essas coisas, mas era uma coisa meio que natural, meio que, sabe, não era uma coisa que eu focava nisso, sabe? E quando eu fui para Recife, realmente o foco virou os estudos. Então lá eu realmente comecei a estudar, eu fiz o ensino médio bem feito, entendeu? Na época chegou o vestibular, que era um vestibular um pouco diferente do que é hoje. Então eu tive que me dedicar a fazer cursinho preparatório. Foi quando eu decidi fazer medicina. Então assim eu tinha que estudar ainda mais. Passei no curso de medicina, na época também não tinha essas possibilidades todas de curso de medicina que a gente vê hoje, né? Hoje tem várias faculdades particulares, então eu digo que a acessibilidade ao curso de medicina se tornou um pouco mais fácil. Antigamente só existia duas, era o UPE ou Federal, entendeu? E na época que eu tava fazendo vestibular, começou a Univasf, que era lá em Petrolina, mas eu não queria sair de Recife para ir para Petrolina. Então, assim, eu só prestei vestibular na UPE e na UFPE. E deu certo. Então, assim, eu consegui entrar, E tá tá? dando. Mas uma coisa que o senhor contou logo no início da conversa, e eu estava pensando aqui e meditando também, porque a tua história ela é bem interessante, como acho que todos nós da nossa geração. Quando você diz para mim que você mesmo era um menino de 13 anos, mas que já sabia o que queria ser. Os nossos pais não nos incentivavam a ser o que a gente sonhava em ser. Mas veja como são as coisas. Nós já sabíamos o que queríamos. Hoje as pessoas têm tudo, têm a tecnologia, né? Tem tudo ao seu favor e ainda assim não sabem usufruir do seu conhecimento, da sua vontade. Não tem desejos, não tem vocação para algo que é decidir a sua vida, que é tão importante para o futuro. E você, com 13 anos, já mostrou um diferencial. Vai para Recife, um garoto de 13 anos, e que desbrava toda essa história, porque antigamente você ser doutor, nossa, se pagava um preço terrível, Uhum. né? Mas hoje, a gente analisando essa questão da mudança, da tecnologia, como é que o senhor analisa, doutor, essa questão da medicina hoje para quem quer entrar e para quem quer ser doutor?
Moreira, assim, eu digo que há uma grande mudança daquela época, ou seja, de 20, 25 anos para trás para hoje, né? Eu acho que hoje são muitas informações, muitas, e eu acredito que eu não sei muito bem o que é que acontece com as crianças e adolescentes, mas eu acho que esse excesso de informação, esse excesso de novidades acaba, em vez de talvez, assim, poderia, como você mesmo disse, né? Poderia abrir as portas para essas crianças se tornarem muito mais visionárias, muitas vezes eu acho que acaba confundindo muito essas crianças, sabe? Na época, é como você disse, eu desde pequeno eu sabia o que eu queria. É engraçado que eu nasci lá em Feira Nova, me criei lá, mas eu sabia que eu não pertencia àquilo ali. E Caramba. isso eu bem pequeno, entendeu? Eu Uhum. sabia, eu lembro que eu cresci e dizia assim, esse lugar não é meu. Isso aqui, eu por acaso nasci aqui, mas eu não me vejo morando aqui. Isso eu tinha tipo 8 anos de idade, sabe? Então, assim, eu sabia que eu não pertencia àquele lugar. Eu estava ali de passagem, porque eu tinha nascido, mas eu sabia que eu precisava de um lugar um pouco maior para fazer coisas diferentes que talvez ali não tinha. Para você ter ideia, na minha cidade, na época que eu era criança, eu lembro que médicos lá era uma coisa rara, Moreira. Eu acho que na minha cidade mesmo, eu acho que só existia um ou dois médicos, entendesse, que eram de lá. O resto da população, como eu te falei, era tudo comerciante, então não tinha S- essa possibilidade. Será que foi isso que te inspirou a ser médico? Eu acredito que tenha sido sim. Eu acho que isso tem influência, sabe, sobre o que eu queria ser. Incrivelmente, eu tive também a influência de um tio, que Hum, é das antigas, assim. Esse meu tio tem quase não, ele já tem uns 60 anos. E ele foi um dos primeiros médicos da minha cidade, entendeu? olha, Então, eu tive sim essa inspiração dele. E também, lógico, como eu sabia que queria algo diferente, lógico que saber que na sua cidade só tem um, dois médicos era uma coisa desafiadora. Então, uhum, eu sempre gostei desses desafios para tentar mostrar para mim mesmo que eu podia e que eu era capaz de conseguir aquilo, sabe? que bacana. E aí, no caso, seus pais hoje, como é que eles lhe veem hoje? Doutor Júlio Chaves, que também tem outro médico na família, né? Que é o doutor José também, que é super gente boa. Isso. Hoje em dia, assim, né? Eu digo que os meus pais continuam lá na minha cidade, Feira Nova. A gente mora aqui, tanto eu como meu irmão, o Dr. José, né? Em Caruaru, ele acabou se mudando. Ele era de Recife, acabou se mudando e vindo para cá. Eu também era de Recife, passei muito tempo morando lá. Mas já moro aqui em Caruaru há 4 anos. E eles, hoje em dia, têm muito orgulho do que a gente se tornou, né? Eu acho que meu pai e minha mãe, assim, entenderam que essa era a nossa vocação, esse era o caminho que a gente tinha, de servir a comunidade, a sociedade e também de preencher o nosso coração, entendeu? Porque eu também digo que essa escolha pela profissão, ela não pode ser algo só voltada ou visando apenas a questão financeira, entendeu, Moreira? Muita gente hoje em dia pensa na medicina como uma especialidade, né? Ou um curso que possa lhe dar estabilidade financeira. Eu confesso que esse nunca foi o meu foco, entendeu? Inclusive, naquela época, eu nem sabia muito bem como era o trabalho do médico. Foi uma coisa meio aventureira mesmo, entendeu? Uhum. Eu acho que talvez o desafio maior, assim, que me fez buscar a medicina era mais o desafio de conseguir passar no curso, no vestibular de medicina, porque era algo muito difícil e como eu sempre gostei de desafios, era esse algo muito difícil que apimentava a minha vontade de ir lá Legal. e fazer, vencer e fazer passar para mostrar para mim mesmo que eu era capaz daquilo, sabe? Muito mais do que questão financeira, que na época eu nem sabia quanto que médico ganhava, essas coisas todas. Eu era muito novo, eu não tinha muitas dessas experiências. Que bacana. A gente vê que realmente a maioria das pessoas, porque você não deixa de ser um empreendedor na sua área, porque como você hoje tem o seu próprio consultório, você é médico, mas também é empreendedor, porque a gente vê como que você organiza, né, o consultório Dr. Júlio Chaves, a clínica Dr. Júlio Chaves. Mas a pergunta é, Dr. Júlio Chaves, como é que você analisa um mercado de Caruaru? A gente sabe que Caruaru é um celeiro de bons profissionais, se não da casa, mas também que chega de fora e faz aí um diferencial. É uma realidade? Sim, Moreira. Como eu estava falando, a gente veio de Recife. Recife é o grande polo médico aqui do Nordeste, não é nem só de Pernambuco, né? Mas Recife já tem uma quantidade de médico muito grande
e profissionais de muito gabarito, muito bem estabelecidos e antigos, que já têm sua clientela muito bem formada. E eu digo que acaba que os profissionais mais novos que estão surgindo no mercado, às vezes encontram algum tipo de dificuldade de se estabelecer lá em Recife. Então, o que é que a gente vem vendo aí no decorrer dos anos? Que Caruaru vem se tornando esse segundo polo aqui de Pernambuco, sabe? Eu vejo hoje muitos médicos que são de Recife ou até de cidades próximas daqui se direcionando para cá, porque aqui ainda é um mercado que vem crescendo muito é, vem se formando uma estrutura médica aqui muito bem formada, muito bem. é, é, Quando a gente compara alguns anos atrás, Caruaru tinha alguns médicos, mas existia uma falta de muitos profissionais. E hoje, graças a Deus, eu acho que exatamente por a Recife já está saturado, Caruaru vem se tornando o segundo polo e muitos profissionais bons vêm chegando aqui para a nossa região e que isso é muito bom, né, para todo mundo. Doutor, para quem está assistindo o Morecast, não só aqui em Caruaru, mas também a nível Brasil, né? E até fora do Brasil também, quais são as dicas importantes assim para você ser um bom clínico dermatológico feito hoje o senhor se tornou e qual a receita para ter tanto sucesso e ser tão bem quisto pelo mercado? Uma pergunta bem interessante, Moreira. Eu digo que para você ser um bom clínico, você tem que ter uma boa formação, né? Uma formação médica séria, entendeu? Eu digo que da mesma forma que eu entrei na faculdade de medicina, lá dentro, Moreira, a minha dedicação era exclusivamente estudo, entendeu? É tanto que eu só vim trabalhar depois que eu terminei a faculdade. Durante toda a minha faculdade, era única e exclusivamente voltado para aprender e estudar. E como eu entrei na faculdade de medicina sem muita noção, porque muita gente às vezes entra na faculdade de medicina e diz assim: ah, eu quero ser pediatra. Aí só se dedica àquela área. Eu entrei, eu não sabia nem o que era medicina direito. Então, assim, eu estudava de tudo. Tudo que eu aprendi eu queria ser, entendeu? Então eu já quis ser pediatra, já quis ser ginecologista, já quis ser cardiologista, todas as áreas eu gostava de estudar, então eu me dedicava a tudo. Foi só no finzinho do curso de medicina, nos últimos 6 meses, que eu me apaixonei pela dermatologia, entendeu? Então foi quando eu comecei a realmente ver a dermatologia como uma possibilidade de especialidade para mim, mas até então eu dedicava todas as minhas energias de forma para todas as especialidades da medicina. Então, assim, eu acho que isso fez com que eu tivesse uma boa formação hoje. Eu não entrei na faculdade pensando só em uma área e só me dediquei àquilo. Eu estudei tudo, então, assim, eu digo que eu fiz uma base bem feita, e aí foi que eu me enveredei por esse lado da dermatologia, e aí foi quando eu decidi realmente fazer a residência médica em dermatologia, me dediquei e mais uma vez, graças a Deus, consegui passar na residência dos meus sonhos, que era lá no Hospital das Clínicas de Pernambuco, né? E mais uma vez, 3 anos de muito estudo na dermatologia, só focado nessa área, nessa especialidade, e vivendo isso todos os dias, sabe, Moreira, de domingo a domingo, porque a residência lá é de domingo a domingo, a gente dava plantão. Uma época assim de muita abdicação da vida social para realmente se dedicar a aprender, né? Mas eu digo que tudo isso é válido e isso, Moreira, eu acho que de certa forma também é, eu digo que faz com que a gente comece a ter ainda mais foco e pensar também como a gente deve se estruturar até para a questão do empreendedor que Júlio se tornou posteriormente, entendeu? Eu confesso que na época que eu era residente de dermatologia, o médico, eu nunca pensei em ser empreendedor, entendeu? Eu sempre quis ser médico. Só que dependendo da especialidade médica que você é, decida seguir, você acaba tendo que se tornar empreendedor. E a dermatologia é meio que isso, sabe? Lógico que existem dermatologistas que atuam em hospitais, mas a maioria dos dermatologistas hoje em dia, além dos hospitais, eles têm suas próprias clínicas. E quando a gente decide ter nossa própria clínica, a gente precisa aprender mais sobre empreendedorismo, sobre o que é formar uma clínica, sobre o que é formar secretárias, como você falou, e eu fico muito orgulhoso de escutar isso, secretárias que atendam nossos pacientes da maneira correta, sabe? Então, tudo isso precisa de
estudo também, entendeu, Moreira? Então, eu digo que aí eu já entrei em outra área de estudo, que foi o estudo de gestão, estudo de empreendedorismo, que foge um pouco da medicina, é completamente diferente. A gente não aprende isso na faculdade, entendeu? E eu tive que aprender isso depois de eu já formado dermatologista, entendeu? Para que a gente pudesse fazer um serviço de qualidade, humanizado e com atendimento diferenciado aqui na cidade. Que bacana. Doutor, a gente sabe que médicos, eles têm sempre experiências fora do comum, quer seja positiva ou negativas. Mas nessas suas residências que você já passou, um momento assim que te chamou muita atenção e te disse, realmente é isso que eu quero para minha vida. Exatamente, eu tenho algumas memórias assim de coisas ruins, né, de experiências negativas, mas que também, eu digo que assim, a gente tem que olhar para trás e até as experiências negativas a gente tem que aprender algo com elas, né, Nos Moreira? impulsiona, né? Exatamente, tem que pegar a força dali para dizer que a gente está no caminho certo. E uma das experiências negativas que eu lembro era um paciente que era da enfermaria da infectologia lá do Hospital das Clínicas e que eu gostava muito dele, mas que ele, de uma hora para outra, ele teve uma piora súbita do quadro clínico dele e ele faleceu. E aquilo ali me deixou, me abalou muito na época da residência e me fez ter a certeza que eu, mesmo sendo médico, eu não queria trabalhar com pacientes que tivessem risco iminente de morte, entendeu? Porque, apesar de eu ser médico, eu não lidava bem com a questão de morte, entendeu, Moreira? Então, a dermatologia, lógico que a gente lidar com pacientes, mas assim, a dermatologia eu digo que é talvez uma das especialidades médicas que mais se afasta dessa questão de morte. A gente hoje trabalha muito mais com saúde, com doença, com a parte estética, cirúrgica, e eu digo que os pacientes mais graves na dermatologia são mais raros, entendeu? Então, Entendi. até essa memória negativa me fez, me impulsionou realmente para dizer assim, não, você está no caminho certo, a dermatologia é o que você precisa. E de forma positiva, assim, o que eu lembro muito são alguns pacientes que, durante a residência, muitas vezes eles estavam desacreditados, desacreditados inclusive da vida, e que a gente, como dermatologistas, conseguimos fechar diagnósticos difíceis para eles, porque eles já rodavam em vários lugares, e com tratamento adequado, a gente fez com que esses pacientes voltassem a acreditar que poderiam ter uma vida normal, entendeu? Então, muitos pacientes que estavam meio que desacreditados com tratamentos recuperaram completamente suas doenças, entendeu, Moreira? E passaram a ter vida normal. E essa alegria deles, essa força de retornar assim das cinzas, me incentivava também para dizer, não, é isso que eu quero, é pegar esses pacientes que muitas vezes estão sofrendo muito, sem diagnóstico, porque muitas vezes a gente sabe que a dermatologia é uma especialidade muito difícil, muito com muito detalhe, sabe? E que muitas vezes até alguns médicos clínicos geral, né? Eles têm algumas dificuldades de diagnóstico de doenças de pele e a gente conseguir fechar esse diagnóstico, fazer o tratamento correto e fazer com que esse paciente volte a ter uma vida digna e igual a qualquer outro. Que bacana. Fico muito feliz, viu, de conhecer um pouquinho mais aí do Dr. Júlio, saber das suas histórias, saber das suas dores, que é tão interessante, né? Assim, eu sempre trago as pessoas para a gente conversar e eu falo sempre dessa questão das dores, que as dores elas nos fortalecem, elas nos impulsionam a ser o que a gente é hoje, né? E o mais importante, você hoje Dr. Júlio Chaves, por todas as suas dores do passado, mas principalmente por saber que você escolheu, dentro da medicina, um local tão bacana e tão correto, mas que de certa forma também traz a alegria para as pessoas que querem ficar mais bonitos, mais bonitas, tratar de uma forma saudável, com uma clínica que é fantástica aqui em Caruaru. Parabéns, viu? Muito obrigado, Moreira. É exatamente isso. Eu digo que a gente é o resultado de todas essas experiências, tanto negativas como positivas na vida. E não só na parte profissional. Eu digo que até as experiências negativas e positivas no nosso lado pessoal são importantes para que a gente nos reconheçamos assim como pessoas, porque isso é importante também até quando a gente é um profissional, Moreira, porque a gente precisa saber quem nós somos, qual é o nosso perfil, o que é que a gente
tá fazendo de diferença na vida das pessoas. E para isso a gente precisa se conhecer primeiro, entendeu? Então eu digo que, obviamente, muita gente acha que o caminho é fácil, é tranquilo, até a gente chegar onde a gente chegou, mas eu digo que quando eu olho para trás eu vejo muito mais dificuldades, mas mesmo assim a gente pega essas dificuldades e torna elas como aprendizado e como uma força que nos impulsionam a alcançar nossos objetivos, sabe? Então hoje, quando eu olho para a minha trajetória, apesar de ter passado por muitas dificuldades, tanto na vida pessoal como na profissional, eu me orgulho de cada pedaço da minha vida, entendeu? E eu sei que onde eu estou hoje e onde eu quero chegar no futuro é, sem dúvida alguma, o resultado de todas essas experiências e de acreditar que eu era capaz de conseguir tudo isso, sabe? Que bacana. É muito bom a gente saber aí que um profissional da tua área, do teu quilate, ele tem tanta experiência, menos, mesmo sendo tão novo, né? E por isso que a gente vê a história do Júlio, a história do empreendedor Júlio, a história da sua empresa, porque eu sempre digo, a empresa nossa, ela mostra quem nós somos, né? É como a história do carro. A gente às vezes entra num carro, o carro tá uma bagunça terrível, aí você olha para a vida da pessoa, tá pior ainda. Mas isso não acontece lá na clínica do Dr. Júlio Chaves. Mas deixa eu mandar um abraço especial para os meus parceiros, tá certo? Eles que estão com a gente, acreditaram no projeto do MouraCast, que é o Frigorífico Kennedy, onde você encontra carnes de primeira. Temos também a Invela Santa Clara, temos Tantin Kids, onde você encontra roupas exclusivas para o seu menino ou menina. Tem também a Estética Animal aqui em Caruaru, para deixar o seu pet bem bonito e bem cheiroso no final de semana. Tem também o Espaço Animal Pet Shop, onde você encontra tudo que você precisa para o seu pet. Tem também a Hortifruti Elvis Eduardo e também tem a iguaria regional, onde você encontra sempre aquela comidinha caseira, tem aquele cuscuz caseiro com aquela macaxeira também e carne de sol. Você gosta, não gosta? Demais, Moreira. Eu digo que essa é a comida que eu fui acostumado a comer minha vida toda e é aquela que eu prefiro, viu? Você é barrista, né? Total. Eu digo que eu sou extremamente regional em tudo. Então, assim, é Pernambuco, é Caruaru agora, sabe? Então, assim, eu luto, eu digo que eu defendo e eu aprecio todas as maravilhas que a gente tem por aqui. Muito bom. Vamos agora mudar um pouquinho a nossa conversa. Hoje, Júlio Chaves está ali na Avenida Agamenon Magalhães, num prédio bem imponente, que é o Time Business, né? A escolha, como foi? É interessante, né? Logo quando eu vim para Caruaru, isso faz 4 anos, Moreira, eu não tinha muitos projetos de construir uma clínica. Eu vim para cá com uma proposta de emprego por uma oportunidade de mudança e eu saí de Recife para cá. Muita gente até na época, né, estranhou, porque assim eu não tinha absolutamente nada aqui, nenhum vínculo. As pessoas acham que às vezes eu tenho família aqui, eu não tinha nada, nada. Eu vim para cá sozinho. Mas aí as coisas aqui foram, né, funcionando, dando certo, aumentando as pessoas que estavam me procurando. E aí eu digo que depois que eu estava aqui foi que surgiu essa ideia na minha cabeça. Poxa, Olha, por que não ter o meu lugar com a minha cara? Como você disse, eu acho que a clínica da gente tem a nossa cara, tem o nosso espírito, sabe? É, e oferecer um serviço da maneira que eu acredito, entendeu? Porque eu trabalhava na clínica de terceiros. Então, assim, o perfil da clínica era daquela pessoa que sonhou ela, mas eu não era o meu perfil. E aí foi quando eu comecei a me organizar, até financeiramente também, para que a gente conseguisse realizar mais esse sonho. E aí, na procura dos lugares aqui de Caruaru para criar a clínica, me apresentaram o Empresarial Times e exatamente como você falou, por ser um prédio imponente, assim, no coração de Caruaru, ali no Maurício Nassau, né? Uma localização muito privilegiada, um prédio que já tinha como características muitas salas voltadas para essa área de saúde, eu disse, não, eu acho que aqui é o local onde eu devo estar. legal, muito bom. E eu já tive lá algumas vezes visitando, né? Como produtor, mas também como colega, e realmente é um prédio imponente. A tua clínica é uma clínica diferenciada e que eu gosto muito. A tua energia está lá implantada e é muito bacana. Mas, Júlio, fala um pouquinho para a gente agora
dessa tua experiência de estar vivenciando em Caruaru tudo isso, mas também falar um pouquinho sobre os teus serviços que você oferece para a clínica, na clínica hoje, para os, vamos dizer assim, os seus pacientes de Caruaru e também de região, que eu sei que muita gente da cidadezinha também procura teu serviço. Isso, exatamente. Como eu estava falando, Caruaru é o polo aqui, né? Então, cidades próximas acabam vindo para cá os pacientes, né? E realmente, graças a Deus, eu tenho muitos pacientes, tanto de Caruaru como de fora. E lá a clínica ela surgiu, Moreira, exatamente para trazer esse tratamento mais humanizado, né, para o paciente. A gente queria ser mais próximo dos pacientes. Então é uma clínica menor, mas uma clínica muito aconchegante, né? Como você conhece, quem não conhece, fica o convite para conhecer também. Todo mundo que trabalha lá, desde as secretárias a todos os médicos, eles, antes de começar a trabalhar lá, eles tiveram um treinamento, uma conversa, né, sobre o que era a clínica Júlio Chaves, né, o que tem que ser, que é exatamente essa clínica que se preocupa com o paciente, que quer oferecer o melhor para o paciente, quer resolver ou dar soluções para aqueles problemas que afligem nossos pacientes, sabe? Então é uma clínica que tem muita empatia, tem muita essa questão da proximidade com o paciente e de tentar resolver da maneira mais humana que a gente conseguir. Então, todos os profissionais que hoje em dia se encontram lá, eles têm o mesmo objetivo que eu, entendeu? Que é uma coisa que muita gente até relata isso. Poxa, Júlio, eu fui para doutor Júlio Arruda, ou fui para doutor Denis, ou fui para doutor José, ou doutor Rafael, e parecia que eu estava sendo atendido por você, entendeu? Eles são muito parecidos com você, mas é exatamente isso, é porque quando a gente, quando eu escolhi eles para estar lá, eu sabia que eles tinham perfis parecidos comigo e antes deles iniciarem os trabalhos, eu alinhei com eles o que era que a gente tinha como visão, como missão ali naquele espaço, sabe? Então, realmente, esses profissionais, eles acabam atendendo ou tratando os pacientes mais ou menos da maneira como eu gosto de que os nossos pacientes sejam tratados. Que bacana. Hoje, o Júlio Chaves, ele também sai na frente, né, do mercado de Caruaru, porque você hoje se torna especialista em estética e também no transplante capilar, que é uma inovação. Tem até colegas meus que estão ficando um pouquinho sem cabelos, né, e às vezes procura fora de Pernambuco, São Paulo, e lá os valores são astronômicos. E hoje, Caruaru tem um profissional à altura. Me conta, como que é essa realização de mais esse sonho? Pois é, eu digo que a dermatologia ela vai levando a gente às vezes para caminhos que a gente muitas vezes nem imaginava, né? A questão da estética, por exemplo, Moreira, eu digo que foi das minhas experiências lá em Recife. Lá em Recife eu trabalhei em algumas clínicas que tinham uma parte voltada muito para essa questão de tecnologia, lasers, e eu acabei ganhando uma experiência muito grande nesses equipamentos. E aí, quando eu vim para Caruaru, eu trouxe isso comigo, sabe? Então, lá na clínica, a gente encontra muitas tecnologias, muitos tipos de laser que servem para diversas doenças, né? Melasma, cicatriz de espinha, rejuvenescimento. Então, assim, a gente conseguiu manter esse padrão de qualidade que eu vinha trazendo de Recife, de tecnologias, e ofertar isso para os nossos pacientes aqui de Caruaru, que muitas vezes não tinham muito acesso a essas tecnologias, porque para ter tinha que ir para Recife, e hoje em dia aqui em Caruaru, graças a Deus, com a evolução já temos, além de lá na clínica, outras clínicas que também oferecem essas tecnologias que são importantes. E aí, lógico, a gente trouxe também os injetáveis, né, o botox, o estimulador de colágeno, o ácido hialurônico, exatamente para trabalhar essa questão da autoestima dos nossos pacientes, porque muita gente acha que a autoestima ou que embelezamento é algo superficial, né, algo supérfluo. E eu digo que é muito, muito mais do que isso. A gente que trabalha com isso todo dia, a gente sabe o impacto que isso traz na qualidade de vida das pessoas, sabe? Então, quando a gente recupera essa autoestima do paciente, quando a gente rejuvenesce esse paciente, a gente traz confiança, a gente traz alegria, a gente traz esse paciente de volta à vida, sabe? E notar isso nos nossos pacientes é exatamente o que nos motiva, sabe? E aí, Moreira, eu digo que nessa caminhada da estética, a gente realmente foi ganhando espaço aqui em Caruaru e surgiu essa possibilidade de fazer o transplante capilar. Eu digo que o transplante capilar foi uma preparação à parte, né?
eu digo que eu continuo sendo movido por esses desafios, por essa questão de entrar em uma área que muitas vezes eu não conheço e me aprimorar e estudar. Eu gosto disso, eu gosto de estudar, eu gosto de conhecer o novo. E aí eu fui para Cuiabá fazer cursos lá de transplante capilar. É, a minha experiência começou com transplante capilar começou lá com as colegas dermatologistas, né, que faziam esse curso de transplante lá em Cuiabá. E quando eu voltei aqui para Pernambuco, eu achei que ainda precisava intensificar ainda mais os estudos no transplante capilar. Então eu decidi acompanhar um cirurgião plástico de Recife que realiza transplante capilar há mais de 20 anos. Caramba. Então ele tem muita experiência e aí eu comecei semanalmente a ir a Recife e acompanhar eles nas cirurgias de transplante capilar, exatamente para ir ganhando mais mão, para ir ganhando mais amadurecimento, sabe, para melhorar e refinar técnicas, né, que são importantes para o transplante capilar. E aí, depois de alguns meses, eu acho que eu acompanhei esse cirurgião uns 4 meses, sabe? Então, depois de 4 meses de acompanhamento com esse cirurgião plástico nos transplantes, depois desse curso em Cuiabá, depois de muito estudo em casa também, eu comecei a fazer o transplante capilar aqui em Caruaru. Então, a gente hoje consegue tratar as queixas de calvície, né, de uma maneira completa. Que antes eu já tratava, né, eu já diagnosticava, a gente já tratava com os medicamentos, a gente já fazia alguns tratamentos capilares que a gente oferece lá na clínica, como o laser capilar, como uma técnica que é o MMP capilar, que é uma máquina que a gente consegue estimular o crescimento do cabelo, mas sempre ficava faltando a questão do transplante, porque tem alguns pacientes que, infelizmente, já tem um grau de calvície muito avançada quando eles nos procuram, e que aquele folículo, aquele pelo, ele já morreu, entendeu? Então não tem como a gente com medicamento ou com terapias capilares fazer aquele pelo ressurgir. E a única saída para esses pacientes cujos folículos, cujos pelos já morreram naquela região, é realizar o transplante capilar, que nada mais é do que a gente pega o folículo de uma área onde tem muito cabelo e implanta naquela região onde os folículos morreram, onde aquele paciente não tem pelo, entendeu? Então aí sim a gente consegue trazer de volta a autoestima desse paciente e aí hoje eu consigo dizer que eu consigo oferecer o tratamento para alopécia, para calvície completo para os meus pacientes. Que coisa boa, rapaz. É mais um serviço diferenciado aí do Dr. Júlio Chaves. Doutor Júlio, para quem está assistindo o nosso Morecast, uma dica do dermatologista, que de repente quer passar para quem está assistindo agora para ter uma pele saudável nesse período frio. É muito comum nesse período mais frio a pele se tornar mais seca, ela perde um pouco de hidratação. E a gente também acaba usando e abusando da água quente, né? Que também desidrata mais essa pele. Então, assim, Moreira, para quem quer ter uma pele saudável nesse período de inverno, a dica que eu dou use e abuse do hidratante, né? Sempre após os banhos, corpo todo, inclusive em rosto também, que muita gente acha que os hidratantes não devem ser usados em rosto, mas deve, lógico, que a gente tem que respeitar as características da pele de cada paciente. Tem pacientes que têm a pele mais oleosas, então os hidratantes têm que ser hidratantes para essa pele mais oleosa. Já tem gente que realmente tem a pele mais seca, então o hidratante tem que ser voltado para essa pele mais seca. Tem pacientes que têm uma pele sensível, com dermatite atópica, então o hidratante tem que ser voltado para isso. Mas a hidratação é a dica principal que eu dou para esses pacientes nesse período de inverno. E, claro, o que você puder diminuir a temperatura da água, lógico que eu não estou pedindo para ninguém tomar banho frio nesse período frio, mas pelo menos não tão quente também, Moreira, também ajuda bastante a nossa pele, sabe? Ela vai agradecer, sem dúvida alguma. Que bacana. Doutor, a partir de que idade podemos usar toxina botulínica? Excelente pergunta. Essa é uma das dúvidas mais frequentes, tanto no consultório, Moreira, como até nas redes sociais, né? Que a gente hoje é muito ativo nas redes sociais e eu recebo muito, Júlio, a partir de que idade eu posso fazer a toxina botulínica? Na verdade, não há uma idade bem estabelecida, Moreira. Eu digo que isso vai muito do que o paciente está se queixando. Por exemplo, quando as rugas começam a incomodar ou atrapalhar esse paciente, diminuindo sua autoestima, sua autoconfiança, eu acho que aí é a hora que a gente deve começar a pensar na utilização da toxina botulínica, tá? Isso varia muito. Eu já tive pacientes com 23 anos que tinham bastante rugas, porque eram pacientes que
tinha uma história de muita exposição solar quando mais jovem, e já tem pacientes que às vezes com 30 anos que tem pouquíssimas rugas, porque são pacientes que se expuseram menos ao sol, que têm mais cuidados com o uso de protetor solar. Então, de que assim, veja, tem paciente de 23 anos usando, tem um paciente de 30 que não usa, então isso é muito individual. Eu digo que a melhor maneira, eu digo que o termômetro para a gente escolher a toxina botulínica é quando as rugas estão incomodando aquele paciente, estão trazendo algum malefício na sua autoestima. A gente tem visto na internet algumas personalidades que têm feito harmonização facial e ficam terríveis. O que está acontecendo, doutor? Então, esse é um tema que me preocupa muito, o da harmonização facial. Eu digo que eu nem gosto mais de utilizar esse termo, sabe, Moreira? Porque eu acho que esse termo se tornou algo até meio popular demais. Todo mundo hoje em dia faz harmonização, faz em qualquer lugar, em qualquer esquina, com qualquer tipo de profissional. E aí eu acho que o que é que se criou sobre a harmonização facial? Se criou uma cópia, as pessoas copiam, seguem o mesmo padrão e deixam todo mundo com as mesmas características, com faces é, já programadas, sabe? E eu acho que é isso que fez com que a harmonização facial hoje ela comece a ser vista com certo preconceito, até pela maioria da população. A harmonização facial, eu digo que é muito além disso que a gente está acostumado de ver, sabe, Moreira? Uma harmonização facial bem feita, ela utiliza, a gente pode utilizar diversas técnicas, tanto ácido hialurônico, como botox, como estimulador de colágeno, e a harmonização facial bem feita, ela não deve ser muito notada, entendeu? Eu digo que hoje em dia, o que a gente tem que fazer é fazer com que o paciente se olhe no espelho e se sinta mais saudável, mais jovem, mas sem mudanças de suas características, sabe? Então, eu digo que essa é a harmonização facial bem feita, aquela que o paciente consegue ver os resultados diante do espelho, mas que as pessoas que olham esse paciente não consigam notar que ele fez uma harmonização facial. Então, eu digo que é muito mais elegante hoje em dia a gente se cuidar para a gente mesmo, de uma forma muito mais sutil do que a gente exagerar e ver isso que a gente tem visto nas mídias sociais. Esse exagero de produtos, esse desrespeito às características individuais de nossos pacientes, esse desrespeito muitas vezes até ao gênero, né? A gente vê homens que hoje, com a harmonização facial, eles perdem as características de masculinidade, entendeu? E até também o desrespeito à idade do paciente, como a gente viu recentemente algumas pessoas de 90 e tantos anos fazendo harmonização e as pessoas não respeitam que é uma pessoa de 90 e poucos anos e deixam essas pessoas com cara de 50, de 60, o que não condiz com a idade, então não fica natural, entendeu? E eu digo que hoje a naturalidade é o que tem de mais elegante e bonito na dermatologia e é o que eu sempre incentivo minhas pacientes a procurarem. Eu concordo. Eu acho que a gente pode também trabalhar com um produto que eu já ouvi falar muito, eu digo a gente porque eu já vi você falar bastante nas nossas gravações, que é o trabalhar de dentro para fora, que pode ser trabalhado com Sculptra, é isso a palavra? Isso, Sculptra. Sculptra. E fala para a gente o que é esse produto tão referência para o pessoal saber e buscar também teu serviço lá na clínica. Perfeito. O Sculptra, ele entra nos produtos que são os estimuladores ou os bioestimuladores de colágeno, Moreira, que eu digo que hoje em dia é o que a gente consegue entregar para o paciente com mais naturalidade e visando essa questão de rejuvenescimento e embelezamento. Além do Sculptra, que é o ácido L-polilático, a gente também pode utilizar outros bioestimuladores de colágeno, como o Radiesse, que é a hidroxiapatita de cálcio, ou os próprios fios de PDO, por exemplo. Então, assim, hoje em dia tem uma gama de produtos voltado para essa área da estimulação do colágeno que realmente oferece resultados muito mais naturais, mas que combatem esse processo de envelhecimento. E os pacientes, graças a Deus, têm aceitado muito bem isso e todas as vezes que eles se permitem experimentar esses produtos, eu digo que a grande maioria deles nunca mais deixam de fazer. Dentro do teu consultório, você recebe pessoas da boa idade também? Como que é esse pessoal que vai em busca do teu serviço para ficar mais jovem? E como é que você se sente trazendo esse rejuvenescimento para eles ou para elas? Sim, a gente tem um público, sim, que a partir dos 50 anos a gente tem um pessoal que nos acompanha, que frequenta a nossa clínica e que a gente trata esses pacientes.
Eu digo que é a minha maior satisfação, sabe, Moreira, é ver a alegria deles logo após a realização dos procedimentos. Muitos desses pacientes, eles não têm o objetivo de apagar todas as rugas, sabe? Porque eles acreditam, e eu também faço parte disso, de que uma ou outra ruguinha é importante a gente ter no nosso rosto, porque dá a nossa identidade, confere aquilo que a gente falou das nossas dificuldades do passado, sabe? Lógico que ninguém quer ficar completamente enrugado. E aí é onde eu digo que os nossos pacientes, depois que a gente faz os tratamentos e eles notam aquela melhora, aquela amenização das rugas, aquela aparência mais saudável, eles olham para a gente com alegria tão grande e falam coisas tão bonitas que eu digo que muitas vezes eles próprios, ou até os familiares ou amigos próximos, elogiam tanto o trabalho que eu acho que é isso que faz com que a gente se motive cada vez mais a procurar novas técnicas, novas tecnologias para melhorar e aperfeiçoar ainda mais esse trabalho que a gente já vem fazendo aqui no rejuvenescimento facial. Que bom, a gente fica feliz porque você passa essa vontade e realmente você acertou na profissão, porque você fala com carinho, fala com muito respeito e com gratidão a tudo que você já passou e, claro, as novas experiências que virão. Mas vamos passar agora o teu endereço, vamos chamar o nosso público para que ele vá visitar Dr. Júlio Chaves e não fique só nas palavras do Moreira, que está dizendo que é um profissional excelente aqui em Caruaru, mas ele é um pouco mais do que o Moreira está falando e você precisa conhecer ele no consultório trabalhando. Isso, Moreira, lógico. Você que ainda não conhece a Júlio Chaves Dermatologia, nossa clínica, né? Fique à vontade para conhecer, será uma satisfação enorme recebê-los lá, e vocês poderem ter a própria experiência de vocês e a percepção, como o Moreira falou, ele está dando a opinião dele, eu quero que você também tenha a sua. Então, a clínica está de porta aberta para vocês, e a gente está localizado no Empresarial Times, que fica na rua Lourdes Casé Porto, número 51, lá no bairro Maurício Nassau, no quinto andar, a sala 519, e será uma grande satisfação recebê-los com todo o carinho do mundo. Júlio, muito obrigado. Eu fico muito feliz com a tua presença aqui no nosso MoraCast. É uma satisfação imensa. Em breve você volta para a gente conversar um pouquinho mais sobre suas especialidades, trazendo aí novidades para Caruaru e para toda a região, especialista em estética, implante capilar e tudo de bom que você precisa saber para você ficar mais bonito e mais bonita. Esse foi o 7º episódio do MoraCast. Semana que vem a gente volta, trazendo mais um episódio repleto de grandes novidades e com personalidades incríveis. Até o próximo.